Debate Bola. Apoio cultural. Biomédica. Precisa montar sua academia ou atualizar seu equipamento? Procure a Biomédica. Grêmio Mania. A loja do torcedor do Grêmio em Santa Maria. Royal Plaza Shopping e Elegância Center Shopping. Nós estamos começando mais um Debate Bola, programa que tem o apoio cultural de Biomédica. Precisou montar uma academia, ou mesmo atualizar seus equipamentos, dá uma procurada ali no Sérgio Saviana Biomédica. Você terá qualidade, condições e mesmo o acompanhamento, o aconselhamento do que tem de melhor aí. Eu e o Bica, né, vamos comprar lá uma chuteira para nós. Estamos precisando, né? Ele disse que futebol não dá, mas que dá pelo menos apoio físico, então vamos melhorar nossa condição física aí, né? Futebol não melhora. Grêmio Mania, loja do torcedor do Grêmio em Santa Maria, no Royal Plaza Shopping e Elegância Center Shopping. Estava conversando com o Márcio agora de manhã, 4 ônibus já estão lotados para domingo, mas ele tem um camarote, quem tiver interesse aí, tem 5 lugares, R$400 cada pessoa. Quem quiser, ele tem ainda esse espaço no domingo que vem, a despedida do Soares aí. É só entrar em contato com o Márcio, depois da Grêmio Mania, né? E ele, até porque não tem mais ingresso, né? Não, ele consegue ainda 5 no camarote. Porque não tem mais ingresso. Mas R$400 para camarote assistir a despedida do Soares está dado. Claro que não é, as pessoas não estão hoje jogando dinheiro para cima, mas para quem tem condição de pagar esses R$400 aí tá um preço muito legal. Eu conheço mais ou menos a realidade. 400 já é o preço que já estava sendo praticado no camarote do Grêmio Corinthians, então já é o preço de tabela. A Arena simplesmente não está se prevalecendo com isso. Sim. Porque é importante dizer uma coisa, né? As pessoas não sabem. Mas os ingressos de camarote, eles são vendidos pela Arena, mas pertencem à Arena. Sim. Assim como no Beira-Rio, os camarotes do Beira-Rio pertenciam a Abril. Então é a mesma coisa que acontece ali. Então a Arena tem um pacote tabelado, o Grêmio altera o preço dos ingressos de todos os outros setores, mas camarote é com quem define a Arena. Perfeito. Todo mundo feliz, todo mundo classificado, né? Depois da rodada de ontem. Eu não estou feliz. Não vai ser uma vitória contra o Cuiabá que vai me deixar feliz depois desse ano trágico que o Inter teve. Não tem como. Mas tu vai reeleger teu presidente, que tu adora. Tu vai manter o treinador que tu gosta. Não me fala um negócio desses, cara. Só que é aquela questão também. Se tu levar ao pé da letra, não acho que foi um mau trabalho do Barcelos. E acho também que as pessoas aprendem com os erros. Então, teoricamente, tendo em vista o bom trabalho que ele fez, apesar de não ter trazido nenhum caneco para a gente, nenhuma classificação, nada, existe a esperança de que não se repitam alguns erros dos 2 anos passados, né? Acho que esse ano eles surfaram muito naquela onda de que fomos vice do brasileiro, com o time montado às pressas, então esse ano a gente vai nadar de braçada e vai ganhar o que quiser. E aí, ao invés de nadar de braçada, morreram na praia. Bica, mas eu não sei, assim, por exemplo, a gente tem que aprender com os erros, tá? Mas não adianta, eu sou meio do contra, então eu fico enchendo o saco de todo mundo que começa a falar. Então vai dar problema, porque eu também sou. Mas assim, vamos raciocinar. Aprender com os erros, ok? Então quer dizer que o Barcelos vai ter que aprender com os erros do Ener Valencia. Porque se não fosse aquelas 3 bolas ali, vocês eram campeão da América. Então assim, olha, o presidente errou. Não, o centroavante errou. O time estava bem montado, o time era forte. O time era o melhor time da Libertadores, o presidente não pode fazer mais do que isso. O time confiou num atacante, o técnico também, de grande capacidade, mas não era a noite dele. O futebol é assim. Tem isso. Agora, o trabalho do presidente é organizar um clube com condições, um time com condições de ser competitivo. Isso ele fez. E acaba aí o que um presidente pode fazer. Agora, sabe, os erros que ele tem que aprender, acredito que pode ser alguma coisa de gestão, pode ser por algum outro lado, mas raciocinando, não dá para culpar o cara porque o Ener Valencia não botou a bola para dentro. Não. Então, sabe, daí que eu vejo, assim, muitos colorados têm resistências ao Barcelos. Eu mesmo, que sou gremista, tenho resistência ao Barcelos. Tá? Tal do Melo, um ótimo candidato, acredito que tenha tudo para ganhar, pelo que o pessoal está falando, ou não.
No conselho, o Barcelos ganhou, né? Mas os maus resultados, no pátio, os maus resultados dão a entender que o Barcelos que o Melo vai perder. Ainda mais que o Melo tem uma coisa que a gente, isso não me seduz. Eu que sou um torcedor mais consciente, não fico seduzido por esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que a massa fica seduzida, que é o cabo eleitoral do Melo, que é o Sonda, né? Sim. Então fica todo mundo com aquela expectativa de que se o Melo ganhar, o Sonda vem junto e com o Sonda vem um caminhão de dinheiro e se monta um time dos sonhos. Não é com dinheiro só que você monta time dos sonhos, para começar, né? Então eu não fico seduzido por esse tipo de coisa. Eu diria assim, que o Barcelos merecia ser campeão brasileiro e campeão da América. Merecia. Não foi campeão brasileiro porque roubaram do Inter. Correto? Não sei, eu sempre foi roubado, né? Para mim foi roubado. Claro que foi roubado. Mas eu fico sempre não foi campeão sensação. Da América porque o Ener Valencia estava de mau humor. Cara, vamos combinar assim, os pontos corridos, eu sempre, mesmo sendo colorado, eu sempre tenho aquela sensação de que os pontos corridos tinha que ser a coroação do melhor trabalho. O trabalho do ano passado não foi o do Inter o melhor. O Inter se aproveitou de uma situação mais ou menos que nem aconteceu esse ano. Não tão forte, mas se aproveitou de uma situação, foi ali, deu arrancada, deu sprint final, chegou e no final não foi campeão porque foi roubado. Mas tem que ter critério, tem que ter número, né? Então não sei se tinha merecimento, mas podia ter sido campeão. Eu nem colocaria o Valência nessa parada. Eu também não. Eu não colocaria, eu colocaria o Cano. Esse foi o grande culpado do Internacional não ser campeão. Porque o Cano... O Cano e um cano de time também, né? Um cano de time. O Cano, o Queno, o cara não erra. O Quino, o Cono, o Cuno. O cara não erra gol. E, principalmente nos 2 jogos com o Internacional, ele estraçalhou com o jogo. Mas olha aqui, eu vou falar um negócio polêmico agora. O Valência, ele não é hoje melhor que o Cano. Mas o Valência tem potencial para ser, para o Inter, até mais atacante do que o Cano foi. A diferença é que o Cano já estava no Fluminense há um bom tempo, o time está azeitado e o time do Inter foi trocando pneu com o carro andando. O Valência chegou, teve que se adaptar a um futebol completamente diferente. Então, assim, eu não boto a conta da desclassificação do Inter no Valência. Mas o Cano não perdia aqueles gols. Mas o Cano não perdia aqueles sabe gols por quê? Mas aí que tá. Eu já ouvi isso também, alguns gremistas falarem. Viu, olha só, vocês falam do Suárez com o joelho ferrado, não ia perder aqueles gols que o Valência perdeu, o Cano não perderia aqueles gols que o Valência perdeu. E eu falo, não, porque nenhum dos dois ia dar um sprint desses 50 metros que o Valência deu. O Valência perdeu o gol, mas foi ele quem criou a situação ao dar aquele... Ele criou, mas sprint. Ele perdeu também. Perdeu, claro. O Valência, então, assim, o Valência não depende muito do coletivo, porque é exatamente isso que tu disse. Ele ataca muito os espaços e vai jogar. Agora, o Valência é aquele tipo de jogador que, se o time não está jogando bem, tu pode esperar que a qualquer momento ele faz uma jogada sozinho e resolve. Exatamente. Essa é a diferença do Cano e do Suárez. Exatamente. Claro que o Suárez é outra classe. Quem compara o Suárez e o Valência é louco. Eu estou comparando só porque as pessoas fazem isso. Eu não comparo, tá? Sou colorado, Suárez, mas não dá para colocar o Suárez com Cano exatamente, e nem com Valência. É outra classificação, né? Só para deixar claro, gremistas não fiquem bravos comigo, não estou comparando o Suárez com o assim, eu te digo assim, a questão, só para terminar, a questão do Cano e o Suárez, se o Cano é o centroavante do Inter e o Suárez é do Fluminense, o Inter sai campeão. Sabe que o Internacional cria muito mais situações. Muito mais chances, sim. Cara, o título era de vocês, o time era competitivo, vamos combinar, eu ainda digo... É futebol, tá? E a gente é cruel, né? Quando a gente fala sobre erros, isso que eu queria ver. Porque, cara, vocês jogaram bola, não jogaram? Bom, aqui temos um profissional, certo? Mas todo mundo aqui tem experiência. Vocês já tiveram aquele jogo que vocês fizeram de tudo e não conseguiram ganhar? Pois acontece com os caras também. Quem é colorado está bem familiarizado com isso. Só que o problema é o seguinte, o problema é que quando a gente joga e não consegue ganhar, a gente não gosta de ouvir corneta, né? Cara, os caras tentam, meu. Isso não se diz em futebol. Todo mundo tenta. E sempre que perde, a culpa é do clube. O que está errado comigo que eu perdi? Não, só um pouquinho. Às vezes tu tem um outro time que tem méritos que tu não consegue superar, porque é um combate. E a gente sempre procura, perdi, o que está de errado comigo? Não, às vezes tu tem que simplesmente parabenizar o adversário e dizer, cara, ele é melhor. Mas por que é duro de fazer isso, né? Verdade. É o caso do Fluminense, como o Sérgio estava falando aqui. Mas por que eu coloco na conta da gestão? Eu me lembro, no dia seguinte ao jogo do Fluminense, a gente teve podcast aqui, lá no Maracanã. E aí eu cheguei e o pessoal, aí Bica, o Bica tá feliz e tal.
não tô feliz. Daquele 2-2 ali, não tô feliz. E falei no ar aqui, lembra? Falei assim, olha, tá todo mundo faceiro, tá todo mundo feliz, achando que tá morta a cobra. Massacrar, né? O cavalo passou encilhado, tinha que ter matado o jogo lá. O negócio não vai ser fácil no Beira-Rio. Mas o cavalo passou encilhado no Beira-Rio também. E passou encilhado no Beira-Rio também. E eu ainda brinquei. O cavalo foi e voltou. Depois a gente voltou aqui, eu falei, eu disse que o cavalo não passava encilhado 2 vezes, passou 2 vezes, mesmo assim o Inter não montou. Então, mas eu vejo isso muito mais como um demérito da gestão que deixou para preparar o time, para montar o time mesmo no segundo semestre, do que culpa dos jogadores em campo. Porque os jogadores em campo e o técnico, para mim, fizeram um milagre, por causa disso que o Ricardo falou. O time jogou muito e se adaptou a um novo estilo de jogo em pouquíssimo tempo. E era o time que, em termos de bola dentro do campo, era o time que melhor jogava no Brasil, mais que o Fluminense. Eu assisti vários jogos do Fluminense e eu falava, mas cadê o tal do futebol maravilhoso aquele? Mistura de Manchester City com Barcelona que todo mundo fala. Não estou enxergando. Eu via um toque de bola, uma triangulação no meio do campo, nas pontas, o lateral aproximando e tal, infiltração muito mais no Inter do que no Fluminense. E mesmo assim a gente perdeu, mas aí por isso que eu digo, se o time tivesse sido montado no início do ano, e eu sei que tem questão financeira, não tinha como, o Valência tinha contrato, não tinha como trazer. O Arangues até tentava trazer antes, estava machucado, então tem essas questões, mas deixaram para montar o time, para fazer o time mesmo, o competitivo, aquele que ia disputar os títulos no meio do ano. E fora isso, montaram um time, não montaram um grupo. Tu tira uma peça do time do Inter e é um castelo de cartas. Tu tira um e tudo desmorona. Eu, por exemplo, eu não tenho dúvida que o Cudê vai ficar. Por uma entrevista dele, em que ele deu sobre esse atacante que fez o gol lá, o segundo gol do Inter contra o Cuiabá, o Pedro, né? Pedro? O Pedro Henrique? Pedro Henrique. Né? Ele quer adaptar ele como 9. Entra dentro daquilo que a gente conversou aqui, de que o Valência não é o 9. Não, tendo em vista que o Inter deve perder o Maurício agora, a melhor reposição, né, dentro do grupo do Inter seria mesmo o Pedro Henrique. Só daí mas mudar um pouquinho a função, colocar ele mais avançado. Ele como 9, porque ele vai fazer o Valência vir de trás, é onde realmente ele é a característica dele. Né? Aquele jogo Inter e Fluminense podia acontecer qualquer resultado. Podia dar 7-1 para qualquer lado. Porque a gente tem um time que marca muito avançado, e outro time que é especialista em jogar nas costas da marcação. Esse era o meu medo. Então, sim, mas é o que aconteceu. Foram 2 bolas que o Fluminense conseguiu jogar nas costas da marcação avançada do Inter, disparou ali e chegou tocando a bola. Foi isso que aconteceu. Mas ainda teve o azar. Isso ninguém fala, sabe? O problema todo eu acho isso cruel no futebol. Tu tem um baita trabalho, daí tu tem azar. E daí não interessa que tu teve azar, as pessoas não vão querer dizer que teve azar, eles vão dizer que tu não foi bom, que não foi o suficiente. Não, mas isso é resultadismo. Agora vamos pensar assim, o que é correto. Daí eu falo que eu tenho um pouco de inveja de alguns times da Europa, de algumas culturas da Europa, que comemoram o 3º lugar, comemoram o 2º lugar. Eu tenho essa cultura, porque eu sou nadador, tá? Nadador master e nadei a minha vida inteira. Em competição, na natação, principalmente agora quando a gente é master, a luta é mais com a gente mesmo, sabe? Parece que, tu pega uma medalha de 2º, cara, tu é parabenizado, as pessoas, cara, que joia, tu ficou em 2º, tu ficou em 3º, ficou em 4º, tem medalha até 6º, entende? Parabéns, que legal. No futebol isso não existe. Ou é tudo ou é nada, ou é a glória ou é um fiasco, sabe? E eu acho isso cruel com o futebol. Então, algumas culturas da Europa, o time ficou em 3º lá e os caras voltam no aeroporto, todo mundo fazendo festa, dizendo, cara, que legal, foram bem. Daí que eu preciso dizer o seguinte, o time do Inter foi bem numa Libertadores que ninguém achava que ia passar do River. Cara, vocês eliminaram o River Plate. Isso não é, vamos combinar, vou repetir, as pessoas esquecem que isso é uma coisa gigante, tá? O Inter eliminou o River Plate. Que era um dos grandes favoritos ao título. Cara, e de repente a imprensa argentina ficou maluca. O Inter é meio de tabela no Brasileirão e eliminou o nosso melhor time. Mas ali vocês fizeram, depois daquela vitória, vocês fizeram o melhor time da Libertadores. E não ganharam por acaso. Mas vamos aplaudir isso também, sabe? Não é só terra arrasada. O futebol ele é muito derrotista, ele é muito... E o Grêmio também, né? O Renato, assim, eu me divirto com a imprensa. Ganha 5 seguidos, o Renato é o cara.
perde 2. O Renato é uma porcaria, Renato errou, não sei o quê. Cara, os comentaristas esportivos com o Renato são esquizofrênicos, que são os mesmos que falam mal, são os mesmos que falam bem o tempo inteiro. A diferença do Inter pro Fluminense é o se decidam se o cara é bom, pô. Tempo de trabalho. Também acho. Mais trabalhado o Fluminense, né? E o Cudê pegou agora, né? Então a diferença foi essa, porque dentro do campo a gente viu que foi detalhes que definiram, né? Uma jogada, abre as pernas aqui, o cara faz de primeira, quer dizer, ser jogada trabalhada, sabe que o cara tá ali. Exatamente. Não, e essa questão do Diniz, o Diniz está sofrendo várias críticas, eu também não sou fã dele, acho que é superestimado, mas essa questão que o Diniz tem dos jogadores não terem uma posição fixa, ou pelo menos ter mais de uma, né? Ter 2 ou 3 posições e tal, isso atrapalha muito o time adversário, e quando tu tem tempo de trabalho, tu consegue extrair o máximo disso. Mas entendeu? Mas o Botafogo tem tempo de trabalho também, cara. Que azar do Thiago. O Thiago deve estar, cara, cortando os pulsos, porque, pelo amor de Deus, vai lá, gol de pênalti. Thiago 49. Vamos ganhar, cara, uma bolinha do Curitiba. O Thiago não dá sorte, cara. É assustador que o Diniz e o Tite, eles não são técnicos de seleção. Porque eles precisam do dia a dia. Sim. Mostra que os times deles são times altamente coletivos, que eles rendem em cima do coletivo. E é por isso que eu acho que o Ancelotti também não daria certo na seleção brasileira. Pessoal, deixa eu só começar o programa. Nosso programa é legal por causa disso, né? A gente já começa e pode dar o tempo. Meia hora de programa. Eu ia apresentar as coisas. E aí começou um debate e deixa. Ricardo Jobim, Sérgio Savião, Bica. Prazer aqui, né? Prazer. O pessoal que está nos acompanhando deve ter, esse cara é louco, começou o programa, não apresentou mesmo. Aí, mas eu deixei primeiro debater, que o debate estava tão legal. Mas isso que é legal no nosso programa, né? Uma coisa só, assim, ontem, um momento assim, eu vi o que é o Soares. O passe do gol de empate. Vocês prestaram atenção que ele deu um biquinho, cara, colocou no peito do... Uma pintura. A bola veio, um biquinho assim, a bola no peito do... Aquilo é jogador, né? Não, mas pelo amor de Deus. Cara, sabe, tanto é que a Gaúcha agora colocou o seguinte, eles não escolhem mais o Soares como melhor. O Prêmio Soares. Prêmio Soares. Porque eles não dão mais pro Soares. Porque o Soares já é presumido que vai ganhar. Então eles agora estão dando o prêmio Soares para o segundo melhor jogador da partida. Isso é importante porque também aí tem muito jogadorzinho aí que se achava, né? Nossa. Hoje está começando a ver que não é bem assim. Mas que começa com Ney e termina com bem lembrado isso aí. Chegou um velho lá, porque vamos combinar, o apelido Soares no grupo do Grêmio é velho. Diz, velho, não sei o que, ele chega, já sou velho, viejo, ele vive dizendo, né? Não, e daí ele chega lá, mas o velho foi lá, começou a pifar. E o velho chega antes nos treinos. O velho é o primeiro a chegar, um dos últimos a sair. Ele ensina os gurizinhos, se acham, que diz, cara, isso é profissionalismo. Não só tecnicamente, mas o cara ensinou o que é um profissionalismo. O horário, fazer treinamento. Sempre tinha muita judiariazinha que se achava, né? E agora começa a pensar 2 vezes, depois que está sendo demonstrado para todo mundo, para todo o país, né? Por que ele é o melhor? Porque ele se dedica como ninguém. Ele treina muito, ele sabe, ele leva a sério. E o incrível, assim, que o pessoal às vezes não valoriza, tá? O futebol também gosta muito do cara que é o último que chutou pro gol. Sim. O goleador, quantos gols fez? Só um pouquinho, é o último que chutou na bola. Para mim, quem faz gol é quem participa da jogada como um todo, quem idealiza. Às vezes o cara é um meio-campista, faz gol numa pifada. E o Soares, se ele fosse fominha, e não foi fominha em momento algum nesse ano, ele teria o triplo de gols, quem sabe. Mas ele sempre pensa no companheiro de time. Eu tenho pena do Vasco. O que ele vai fazer no último jogo aí? Arena, né? Mas esses dias eu vi uma análise muito legal. O Vasco é brincadeirinha, né? É Vasco, né? Esses dias eu vi uma análise. É o time da virada, só que o time ia tomar a virada. Alguém tinha feito a análise do número de assistências do Cristaldo. E aí disseram assim, olha, o Cristaldo muito criticado e tal, mas olha aqui o número de assistências dele, ele tem mais assistências que o Douglas. E aí, eu pensei, mas claro, eu estava só ouvindo, né? Eu pensei, e alguém da mesa, no debate que eu estava ouvindo, disse a mesma coisa. Falou assim, sim, mas quem era o atacante na época do Douglas? Se o Douglas tivesse o Soares, o Douglas tinha feito o triplo de assistências do que fez, porque a assistência para valer tem que entrar, tu tem que dar assistência e ela tem que virar gol, né? E o Soares em assistências exatamente, top, e o Soares também dá assistências, né? Então o número, o Soares eu gosto até, mas é o MVP do Brasileirão, é o Soares.
Sem dúvida nenhuma. Pela estatística do que fez, o Soares é líder, porque uma coisa é ser goleador, tá? Que é o time que chuta a bola para dentro. Agora, de participação de jogada, de criação e genialidade, todos os quesitos e números também, ele é o melhor jogador do Brasileirão. Vai dar Soares e Cano. Soares e Renato. Vocês já viram isso? Não, assim. Mas digo, vai dar Soares. A imprensa do centro do país está levantando uma lebre que o Renato é o melhor treinador do campeonato. Pelo trabalho desenvolvido. Veio da Série B, né? Veio da Série B. O time fez várias viradas, é um time de jogo aberto, é louco. Semifinalista da Copa do Todos Brasil. Todos que vieram de lá estão embaixo. Não. Da segunda. Sérgio, nos times que nenhum deles tem Soares. Eu acho que tu treinou o Coloradinho, né? Quantas vezes? Umas 10. Umas 10, pois é. Numa dessas 10 eu me lembro que um time teu jogava aberto, que os resultados eram sempre, tinha muito gol, né? Para um lado e para o outro. É difícil jogar aberto, né? O Renato está fazendo isso. Qual é o problema? Ou tu ganha, mas tu pode tomar uma goleada no mesmo jogo. Tu joga tudo, tu arrisca. Jogar aberto é isso. É que a gente jogava. Teve um time dele que ganhava de 5-4 e perdia de 3-0, e de repente ganhava 3-0. E ele do Renato me lembra aquele time do Fluminense 2005, quando teve aquela confusão toda da máfia do apito e tal. O Abel Braga treinava o Fluminense. Era um kamikaze, um negócio assim, ó. Hoje o pessoal fala do Diniz, mas não tem noção do que era aquele Fluminense do Renato. Poderia ter sido ajudado um pouquinho mais. É que, na verdade, assim, ó, no tempo que eu treinava, era 4-3-3, né? Era um volante. O Filipão faz a mesma coisa. Volante, mesma idade do Filipão. O 8, 10, o 8 e o 10, o 7, o 9 e o 11. Tu atacava com 5 e defendia com 5. Né? Do volante para trás, era tudo jogador que não saía do lugar. O lateral não tinha, na época, profundidade. Esse que sai para jogar lá em cima, né? O ala. Era laterais que apoiavam... Mais defensivos. Mais defensivos e que apoiavam o camisa 7 e o camisa 11 para jogar. Mas no momento que era atacar, também, né? Tinha 5 atrás. É que tinha ponta para fazer o ataque. Hoje o lateral tem que atacar. Hoje o lateral tem que atacar. Mas no passado era ponta, bota a ponta, Tele. Eu acho que o Renato teria até melhor sorte se não tivesse o Grando como goleiro. Se tivesse um outro goleiro. Porque o Grêmio tomou muito gol bobo. Apesar de ele estar aberto, mas muito golzinho. O Soares não fez mais gol no Grêmio em função desse pé trocado aí. Entende? Porque joga o cara na ponta direita, joga com o pé esquerdo bom. Aí ao invés de ele cruzar, ele tenta chutar. Então o Soares teria feito mais gol. Se tu tivesse atacantes de fundo de campo, o Soares ia... Que leva a bola até a linha do fundo e cruza para trás. Porque os caras estão cortando para dentro e batendo. Né? Ontem, por exemplo, claro, o Ferreirinha, ele serviu o Ferreirinha não serviu ele. Mas é aí que está essa genialidade. O Soares, tu pega os gols, são bonitos, legais, mas tu pega as assistências dele, é tudo jogada de gênio. Olha para um lado, joga para... Pelo amor de Deus. Mas no segundo tempo, quando o Fernandes foi para a direita, né, ele meteu umas para o Soares. Inclusive uma ia ser gol, né? O zagueiro veio e tirou para escanteio, quase que faz conta. Deu um carrinho. O Soares teria feito muito mais gol, porque essa jogada que os caras colocam o pé trocado aí, isso tirou muito do 9. Tirou muito do 9, tirou muita jogada de fundo, de tu antecipar, sabe? Jogadas trabalhadas. Então, por isso falta os meias. É o que acontece que o Fluminense tem. O Ganso, o Diniz conseguiu acertar o Ganso vindo por dentro e fazer as assistências que faz. Porque o fundo do campo trabalha mais no individual do que no coletivo. Essa é a grande verdade. Sérgio, na tua estatística aí que tu tem, que está fazendo aí, quais as possibilidades que o Grêmio tem de chegar ainda em quarto? De quarto? São boas. Eu ainda estou em cima do Botafogo, né? Quais são os adversários do Botafogo? O Botafogo joga em casa com o Cruzeiro, é um jogo difícil, é um jogo muito difícil, e joga aqui com o Internacional. Não tem ninguém entregando o jogo. Tem ninguém entregando o jogo. Tanto é que o Fluminense foi lá na Vila e fez 3-0. O Palmeiras perdeu para o Fortaleza. O São Paulo foi lá na Bahia e fez 1-0 no Bahia. Ninguém está entregando para ninguém. O Curitiba empatou com o Botafogo. Então estão falando que só vai entregar. Eu não acredito.
Eu não acredito que o Internacional vá fazer isso aí. Eu acho que acima de qualquer coisa tem o lado profissional. E isso eles estão mantendo. Se tivesse uma chance assim, depende só do Inter matar o Botafogo para o Grêmio ser campeão, eu não duvido que o Inter botasse reserva, botasse juniores, alguma coisa assim. Mas nessa situação que está agora, do jeito que o campeonato está desenhado, eu duvido que o Inter vai entregar jogo. O Botafogo está manhaca. Só para prejudicar o Grêmio em uma posição. É que não é uma posição, não. O Botafogo... Não faz diferença. O Botafogo poderia ter tomado uns 3 do Curitiba. Né? Aí depois o cara fez uma bobagem, saiu expulso, ficou 10 contra 10. O Botafogo vai aos 51 do segundo tempo para bater um pênalti. O Tiquinho foi lá e meteu no ângulo. Mas aí desarrumou, deixou uma bola, o cara pegar uma bola pela direita, cruzar e entrou outro do outro lado, quer dizer, sem cobertura nenhuma, sem nada. Entende? E depois estão se queixando da sorte. Não, é desorganização. O Botafogo se desorganizou mentalmente e também taticamente dentro do campo. É um dos piores times que está entre os 6. Né? O Bragantino se entregou no final. O Bragantino se entregou no final. Mas ainda assim está jogando mais que o Botafogo. Então eu acredito que o Cruzeiro vai complicar lá, que o Cruzeiro melhorou bastante com o Autório, deu azar ontem, perdeu um pênalti contra o Atlético Paranaense, e o Atlético é um time forte, né, que tem bons jogadores. Então, assim, ó, aí na parte de cima, o que ela modificou? Ela modificou o seguinte, né, o Palmeiras está com o título na mão. Tá. Os enfrentamentos deles são bem tranquilos. Né? Mata o Fluminense em casa, depois o Cruzeiro. Bem tranquilos. 19... Ele aumentou para 19, foi para um saldo de 30 e está com 66 pontos. Né? Não tem jogo fácil, porque ele joga em casa com o Fluminense Fluminense nunca sabe o que vai fazer, embora esteja decidindo o título, mas a cabeça do Diniz, ela está se mantendo para ser o treinador da seleção brasileira. Então, qualquer queda dele no sentido, aliviou aqui, aliviou ali, tudo vai em cima dele. Né? Então, ele está indo para fazer resultado em tudo que é canto. Então, se alguém acha que o Palmeiras vai ter moleza, que o Grêmio vai ter moleza, não vai ter, não. E os times deles são bem treinados. O grupo é treinado, ele não tem time, ele tem grupo. Isso. E sem contar que tem uma toca aí, né? O Palmeiras esse ano parece que não ganhou do Fluminense. Depois a gente até pode olhar, mas o Fluminense ganhou ou empatou todos os confrontos. Não. Aí quem sai em segundo é o Botafogo. Né? O Botafogo está com 18 vitórias. Tem uma a menos que o Palmeiras. Se for para o saldo deles é muito pequeno, né? É um saldo de 23 contra 30. Então, está bem complicada a vida dele. Né? O Flamengo é o que tem menos vitória, ele e o Bragantino. O Bragantino está fora. 16 vitórias o Flamengo. E o Grêmio tem? O Grêmio tem 19, junto com o Palmeiras. Ganhou ontem 19. O problema do Grêmio é o saldo. Se for para esse... Mas por vitórias ele leva. Primeiro número de vitórias, aí ele já mata o número de vitórias. E o Flamengo ele pega em casa o Cuiabá, e o Cuiabá joga melhor fora do que em casa. Eu não sei o que assusta ele lá dentro. Ah, sim. A torcida está muito intimidante. Os 3-0 ali contra o Atlético, a gente pôde ver que o time sente. Sabe que o time tem um certo receio, e eles perderam muito no Maracanã esse ano. Perderam muito. E o Flamengo joga com o São Paulo lá. E ali tem rivalidade. O Dorival, né? Ali não, e tem a final da Copa do Brasil também. E o São Paulo, tem um monte de... E o Dorival é mordido. De treta. Se puder dar uma beliscada, ele dá uma beliscada. Tem um monte de treta. Tem isso aí. Então é um favorecimento que o Grêmio tem. O Grêmio pode ficar em segundo, eu acho. Pode ficar em segundo. O Atlético tem 17 vitórias, um saldo 22 e tem 63. Mas também não está com a vida muito fácil. Né? O Atlético enfrenta quem? O Atlético agora, nessa rodada aí, ele vai pegar o... Quem que o Atlético pega o São Paulo em casa. Aí é ruim. E sai com o Bahia. E o Bahia precisando. E sai a última com o Bahia. Então não é fácil a vida do Atlético. Não é fácil. Claro que é o melhor time do segundo turno, é o melhor time. Dupla de ataque, não digo que é o melhor time. Melhor campanha de segundo turno. E o Grêmio
mata o Vasco, porque o Vasco, na minha opinião, é o que vai cair. É o mais ruim deles tudo. Eu acho que... É o mais ruim deles tudo. A defesa deles é favorável. Mas é uma judiaria, né? Porque Vasco, o que a torcida do Vasco apoiou esse Vasco esse ano, assim, é uma judiaria com o Vasco cair de novo, sabe? Tava começando a se reerguer, tava começando a se ajeitar. Quando o Inter de Santa Maria jogou contra o Vasco, qual era o ano? 80 aí? 4, não era? Eu fui no jogo. Eu estava no jogo. 81. 81. Eu fui no jogo com meu pai. E eu lembro do Vasco entrando no campo, correndo. E o pai dizendo, esse daí já foi. Leão no gol. E o pai dizendo assim, ó. Mazzaropi. O pai falava, eu acho que era Mazzaropi. Ele falava assim, ó, esse aqui já foi um grande time. O Leão era do Grêmio. O Mazzaropi depois foi pro Grêmio. Isso mesmo. Esse já foi um grande time. Aquilo me marcou. Eu digo, será que? Tipo, Ponte Preta, assim, olhava, já foi um grande time. E daí, passou um tempo, o Vasco continuou oscilando. Fora um título brasileiro que eles ganharam lá em 97, ganharam uma coisinha aqui outra ali, mas depois veio a fase Eurico Miranda e nunca mais se recuperou. Hoje ele é um time médio, o Vasco. Deixou de ser grande há bastante tempo. Hoje o Atlético Paranaense é maior que o Vasco. Sabe que aquilo que tu falava no início, na Europa tem as torcidas que comemoram o segundo, terceiro lugar. É porque lá existem aqueles... Na Inglaterra eu acho que é o time que mais tem um grupo dos grandes, né? Tem os Big Six ali. E os outros se colocam nessa posição de, olha, tudo que eu conseguir acima de um Big Six é lucro para mim e eu vou comemorar sempre. E no Brasil tu tem muito time grande que já foi campeão e que a torcida não larga o osso de dizer que o seu time é grande. Como o Vasco, por exemplo. Como o Grêmio. A torcida do Grêmio acha que eu sou gremista. Mas é que o Grêmio ganhou Libertadores recentemente, foi pra Mundial. Mas os caras ficam achando que estão torcendo pra Juventus, não tem cabimento. Eu digo assim, a torcida do Grêmio, os caras dizem, não, porque tá ruim, tá medíocre. Cara, a gente com 3 semifinais seguidas de Libertadores. Porque é ruim, porque o Renato não é técnico, cara. Não tem como a gente pontear... 7º Brasileirão do cara. Disputar o título brasileiro todos os anos. 7ª classificação para Libertadores em Brasileirão. A 7ª vez que o Renato disputa pontos corridos. 7ª vez que ele confirma a classificação para Libertadores. Tem gente que ainda não respeita o cara, mano. O que ele precisa fazer agora? Já ganhou Libertadores, já ganhou a Copa do Brasil, tá? O Gauchão tá lavando a égua, mas não é técnico. Por quê? Ele é um motivador. Eu fico imaginando, quem comenta isso é técnico? Não é. Então, assim, uma coisa é o Sérgio falando, tá? Outra coisa é eu. Quem sou eu para dizer quem é técnico ou não, se eu não sou técnico? Sim. Sabe? É a mesma coisa de dizer, só quem tem doutorado é bom, e eu não tenho doutorado. Então, porra, como é que eu sei? Eu me aborreço com isso. Quem é que tu já disse quem cai? O Vasco? Vasco. Assim, tá difícil. O Santos não tá, a vida do Santos não tá fácil também. Claro que ele tá com 43 pontos, né? Hoje tá o Bahia lá atrás com 41. E o Bahia tem esse jogo fácil com o América. É um jogo fácil, né? Comparando o que os outros de baixo têm, né? E depois ele vai lotar, vai explodir lá na Bahia, né? E aí ele joga com o Atlético Mineiro, né? Decidindo em casa. O Vasco com 42 pontos, né? E ali eles estão tudo equilibrados. Aliás, estão todos com 11 vitórias. Não vai ser por número de vitórias ali a definição, né? Então eu vejo assim, por exemplo, o Vasco joga aqui, vai perder para o Grêmio, isso é certo, né? Esse é o momento do Grêmio. Não fala aí. Olha, o Grêmio tem me surpreendido. Não tem como perder para esse time do Vasco. Esse time do Vasco é mais ruim que o Bragantino. É mais ruim que o Bragantino. É bom. Não, desculpe. O Bragantino tá... Não, errei. Ele é mais ruim que o Goiás. Sim. E é mais ruim do que o time lá do Curitiba. Também acho. É muito mais eu fraco. acho assim, esse ano é o ano que tem os melhores lanternas, né? O Curitiba é um time ajeitado e o América também é um time ajeitado. Claro. E os dois vão cair. Olha o centroavante do América. Sim. Mas credo. Bom, e aí o seguinte, o Vasco joga aqui, perde e perde bem. Não vai ser que nem o Goiás. Não, eu via... O Tess já tá ficando nervoso, porque quando começa assim esse negócio... Não tem como. Mas o Vasco tem Não chance. tem como. É 3-0 fácil. O Vasco tem chance de despedida do... Tem 3-0 tem um ingrediente que é a despedida do Soares e tal, tem tudo isso aí. É 50 e poucos mil. Eles não vão vender tão fácil. E depois ele pega o Braga em casa, o Vasco. O Vasco tá 42 e o Bahia, que é o primeiro rebaixado, tá com 41, não vai ser barbada.
Não vai. Acabou. E depois o Vasco pega o Braga em casa, o Bragantino. Por sinal, ontem o Grêmio rebaixou o Goiás, só agora que eu percebi. Rebaixou o Goiás. O número de vitórias ele não pega mais ninguém. Não pega e mais. não chega a 41 para... Não. E outro que está na reta, é o Santos. Sim. Outro que está na reta é o Santos. Joga fora com o Atlético Paranaense. Aí é ruim. E ele tem 43 pontos, né? E um saldo negativo é o pior deles, é 21 ali. 21 negativo. E como eles estão tudo empatados em número de vitórias, estão muito perto, o saldo pode decidir. E depois o Vasco pega nada menos, nada mais que o Fortaleza em casa. Aliás, o Santos, né, pega o Fortaleza em casa. E aí? Tá complicada a vida lá. Então fica nesses três aí, ó. Bahia, Vasco e Santos. O Bahia eu tiro fora em função do América, fica Vasco e Santos. Mas o Vasco é muito ruim. Perigo o Santos se salvar no jogo contra o Fortaleza. Né? Porque tem mais jogadores, tem mais qualidade, tem um 9 que faz gol, tem um Soteldo, tem um grande goleiro. Mas mesmo assim o Fluminense fez 3-0. Não sei nem como é que esse time está na zona de rebaixamento, é tão bom que ele é. Dinheiro. Dinheiro. Senhor apresentador, a gente pode mostrar a imagem no celular aqui? Claro. Tá, não, então tá, continue a conversa que eu vou procurar aqui. Faço uma pergunta aqui, Sérgio, Ricardo e Bica. Ontem o Renato levantou um assunto durante a entrevista coletiva que a gente tem que fazer uma linha de raciocínio aí. A federação aumentou ainda o tempo de gauchão. Sim, classificou 8. Aumentou o tempo de competição de gauchão. O Internacional e o Grêmio vão ter 10 dias para se preparar para começar o gauchão. E aí não faz trabalho de base, começa durante o ano a arrebentar jogador, aí culpa preparador físico, culpa fulano, beltrano, ciclano. Aí o Renato levantou esse assunto, que a dupla Grenal, até para que a federação comece a repensar isso, jogasse com times com sub-20, até para lançar jogadores, coisa e tal, o gauchão, e quando se preparava para Libertadores, e Copa do Brasil, e Campeonato Brasileiro. Esse aí, sabe quem é que faz isso? Todo ano? Atlético Paranaense. Faz isso todo ano. Todo ano. Mas aí... E foi aí a torcida tem que comprar a briga. Esse menino daqui de Santa Maria, o Thiago Nunes. Thiago Nunes apareceu aí. Ele tinha o time sub-23 disputando o Campeonato Paranaense, foi muito bem. E quem estava treinando a equipe principal era o Diniz. Aí o Diniz foi mal. Pois é, né? Mas aí eu assumiu Aí eu faço o seguinte questionamento. Será que os dirigentes terão peito para fazer isso e enfrentar o torcedor? Porque o torcedor quer sempre ganhar, né? Mas eu acho que é o seguinte, ó, pelo um bem maior, porque 10 dias não tem como tu fazer base. Tio, os jogadores vão dia 8. Dia 20 começa o Campeonato Gaúcho. 12 dias. Absurdo. Não tem, é absurdo. Não assim, tem. E o Grêmio vai ter pré-Libertadores, talvez, né? Talvez tenha. No meio disso. Se tiver pré-Libertadores é fevereiro. E os outros times aí estão tudo agora já estão treinando pro gauchão. Mas não tem que dar bola para torcedor. Não, tem eu também acho. Tem que ter o teu planejamento. Isso aí. Né? E se o teu planejamento é um planejamento bem feito, ele vai dar resultado aí nas competições que são mais atraentes em todos os aspectos e principalmente o financeiro. Então não tem. O torcedor vai estar sempre insatisfeito. Não interessa o resultado em campo, ele vai estar sempre satisfeito. É um fato, sabe? Aqui, ó, vamos não lá. adianta, os caras. É que assim, ó, é que tem parte da torcida, tem gente que só vê o lado negativo das coisas. Só vê o lado negativo. Então não adianta. Mas tem um detalhe aí que não foi colocado pelo Renato. Eu ouvi a entrevista dele. Porque esse ano classifica 8. Entende? Classifica 8. Quer dizer, mas o Grêmio vai aparecer na competição, mas lá na segunda fase, nos mata-mata. Né? É que é aquela coisa, dependendo em que lugar classificar. Depende do dirigente abraçar a ideia. Não, a preocupação deles é a posição que vai classificar. Porque se classificar em oitavo, em sexto, em sétimo, pode dar Grenal antecipado, pode dar o último jogo não em casa, mas isso aí não tem que se preocupar com isso. Eu sinceramente, esse negócio de cair direto no mata-mata eu acho uma baita fria.
Porque tu precisa te ambientar com o gauchão antes. Não vai, sai jogando assim da noite. Mas de repente, lá nas últimas, né, dá o tempo que precisa. O cara precisa, no mínimo, 30 dias trabalhar a equipe. Também acho. No mínimo 30 dias. Aí tu pode, bem levantado isso, tu pode usar alguns jogos do gauchão para trabalhar como o jogo treino. Porque se não treinar, se não enfrentar aquele ritmo, que o gauchão é um campeonato diferente. É diferente. Força física, é manha, conhecer gramado, Bom... O ideal é 45 dias de treinamento, né, com 3 amistosos. Então, tu pode colocar esse tempo, né, e jogar, em vez de amistosos, jogar valendo. Né? E é o que eu vejo. E eu acho excelente a ideia, porque tu dá oportunidade também para jogadores que tu da base, né? E o Renato sempre fala, tem 2, 3 jogadores que eu já estou observando. Quer dizer, é hora de largar para jogar. Né? Exatamente. Foi levantada essa questão ontem, né? Nessa coletiva dele, quando perguntaram se ele continuar do Grêmio, ele vai propor isso. Mais um detalhe só, Tess. Isso vai estar no contrato dele. Vai estar no contrato dele. Para começar a pré-temporada, fazer uma pré-temporada boa, né? Que tenha tempo, porque isso vai para o contrato dele com certeza. Essas férias que ele falou, prolongada, que o pessoal falou, é isso aí. Eles já estão acertados. Só que né? E será que ele vai entregar os 2 ou 3 que ele quer entregar? Ele falou ontem de novo nos 2 ou 3, né? Um ele já entregou, né? Um é o César Cidade Dias, só faltam 2. E o outro é o Pedro Ernesto. E o Maurício Saraiva. Que o Pedro Ernesto... O Maurício Saraiva, ele quando sabe que vai tomar uma pedrada, ele vai para cima do muito político. Não, o Maurício Saraiva é o comentarista mais Maria vai com as outras. Não gosto, cara, não adianta, é incrível, cara, ninguém gosta do Maurício Saraiva. Quem diz, é um baita cara, comentário inteligente. Não, primeiro ele é um profeta do óbvio. Ganhou por que isso? Como é Perdeu, que eu não entendi. É um profeta do óbvio, porque ele só comenta, né? Ele comenta o resultado. Ganhou por causa disso, perdeu por causa disso, tá? A gente viu o jogo também. Por que tu não arrisca agora todo esse teu conhecimento? Porque tu é muito bom, né? Então me diz o que vai acontecer no próximo. Me diz o que vai acontecer no próximo. Crava, vamos lá. Eu acho um erro das equipes, por exemplo, das equipes de Grêmio Internacional, fala dos nossos aqui, né? É não deixar o comentarista assistir o treinamento. Tá? Eu acho que o comentarista tem que assistir para ver. Mas o Grêmio deixa. O Grêmio deixa. Deixa o comentarista? Deixa, claro, só em partidas decisivas não, que eles fazem um treino fechado, mas todos os treinos abertos, até uma das coisas que incomodou o CCD é que ele nunca pisa em treinamento. Que ele nunca vai assistir o treino do Grêmio e quer saber tudo. Tá certo. Foi aí que ele deu. Mas jogo decisivo não, jogo importante. Agora ele deu porque o que o Jubim diz é o seguinte, eu quero ver tu planejar antes. Planejar antes, termina o primeiro tempo, naquele intervalo de 15 minutos, tu dizer, olha, aconteceu isso, 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 e o que deve ser feito é isso. Tá, que modifique. Sim. Não só, mas daqui errou, já acertou. Né? É aquela que o Anderson Silva largou, né? Digo, é fácil falar de mim, difícil é ser eu. Vai lá jogar então, vai lá treinar. Qual é a sensação do torcedor colorado do Inter de tantas vitórias e tantos títulos, ver o time se atirar em campo, quase desmaiar, vibrar quando escapa do rebaixamento, como aconteceu no último jogo? Se atirar no campo chorando. Qual é a sensação do torcedor ver aquilo ali? Olha, para quem já foi parar na segunda divisão, porque tem gente que acha a segunda divisão uma coisa intangível, né? Até tu cair. Então, assim, depois que tu cai e tu vê o que é tu ficar um ano inteiro amargando o teu time na segunda divisão, ninguém fala do teu time, os gols do teu time passam na terça em vez de passar na segunda. Vai jogar com a Tom Benz. Ninguém quer analisar o jogo do teu time, fica só tu lá torcendo sozinho. É um saco. A segunda divisão é um porre pra quem é de time. E ainda estraga a tua sexta-feira. Né? Então, assim, exatamente. Eu sou gremista, tá? Então, como já perdi a virgindade, já foi 3 vezes, nem sinto mais nada. Rebaixar de novo, tá? Não, e ainda assim, não vou morrer. E eu me lembro que E o pior é ir pra segunda divisão e não ganhar a segunda divisão. Exato, eu ia dizer isso agora. Eu me lembro que quando o Inter caiu, o Inter caiu. E aí o primeiro jogo da segunda divisão foi contra um time paranaense, lá não me lembro que time era, o Inter ganhou fora de casa 3-0, o Inter nem corria, só dava tapa.
E eu me lembro que eu fiz uma postagem. Agora eu sei como se sente um torcedor do Bayern de Munique na Alemanha, porque na época o Bayern de Munique era assim, era campeão. Ainda é, né? 20 pontos na frente dos outros, né? Que nada, rapaz. Depois daquilo ali foi só pedreira, só sufoco, quase que a gente nem subiu. Entendeu? Então, não, muito obrigado. Tem que comemorar mesmo quando não cai pra segunda. Qualquer time, eu acho assim, não é? Independente do tamanho, tá? Quando não cai pra segunda, tem que comemorar mesmo. Porque é um ano terrível, é um ano terrível. Fora financeiramente. Olha o início do campeonato. Nós metemos 3-1 no Inter, aquele Grenal fácil. O Inter a gente olhava, cara, o Inter tá se fassalando, é patético. De repente vem um time pra ganhar a Libertadores. Do nada. Futebol é isso. E tem muito a mão do Quando técnico. tu menos espera, às vezes vem algumas coisas. Agora, profissionalismo é profissionalismo, né? Nós falamos do Soares aqui. Agora, eu, antes do jogo de São Paulo, antes de começar o jogo, os jogadores de São Paulo foram todos lá e abraçaram o Rogério Ceni. Sim, né? todos. E depois todos correram para ganhar o jogo. Bonito. Isso é profissionalismo. Né? Fora do campo, né? Porque antes de começar o jogo e depois dentro do campo. Quer dizer, agora é a nossa camisa que nós estamos defendendo e vamos lá. E os do Flamengo com o Dorival. Eu não aceito se o Internacional não jogar contra não, agora, assim, o Gabigol, cara, no meio da coletiva, cara, eu nunca vi isso. Bota a cabeça ali pra fora pra olhar o Dorival. Tudo bem, não sei o que, cumprimenta. Cara, vamos combinar assim, ó. Aquele grupo, aquele vestiário do Flamengo, ninguém segura, é muito ego. Tem cabimento. Mas agora, o olha que essa... segurou. O problema do Dorival é o seguinte: o Dorival é um técnico muito subestimado, que não tem grife. E o Flamengo tem essa coisa de achar que é o Real Madrid do Brasil e que ele só tem que ter o melhor de cada posição, né, o melhor de cada posição no seu time e tem que ter o melhor técnico. Então, assim, nenhum técnico aqui no serve, vamos trazer um técnico de Portugal, vamos trazer... O Dorival tava ali, cara. Dorival, entendeu? O Dorival é... E daí o Filipão mete 3-0 no Maracanã, no Tite, com Tite com tudo. Exatamente. E mesmo uma coisa, como é que é o nome do diretor do Flamengo? O diretor de futebol? Diretor de futebol. Eu sabia, agora eu me fugi. Aquele deve ser uma trairagem junto com os jogadores, que não é fácil, né? Porque eles derrubam de técnico lá, o Tite não vai durar muito, hein? Não, ou o Tite, mas é que assim, o Tite resistiu à CBF. Sim. A CBF é a mãe da maracutaia, a mãe da... Então assim, o Tite conseguiu, esse que é o meu medo, até a gente falava... Marco Braz? O Braz, isso mesmo. O Tite, o meu medo do Tite no Flamengo é que ele arrume a casa, porque ele conseguiu organizar a CBF. O meu medo dele pro Flamengo é esse. Daí sim ele conseguia arrumar a casa no Flamengo e o Flamengo despontar. Os caras fugiram. Cara, Rio de Janeiro é outra filosofia. O Tite é nosso aqui da Serra. Cara, a gente tem um jeito de pensar. Carioca tem outro. Carioca é outro bicho. Ele pode querer organizar tudo, cara, em uma semana de crise eles botam tudo abaixo. É assim que funciona. Eles não gostam de organização. Eles são avessos a isso. Eles acham um saco a organização. Eles são tudo fanfarrão. Por isso que o Romário é o rei. Por isso que o Romário fez tudo aquilo ali. Por isso que o Renato arrebentou lá no Rio de Janeiro. Porque eles adoram fanfarrão, adoram gente folgada. Ou um péssimo lei do menor esforço. Ou um péssimo ser humano que tu não tem nem que chamar de homem como aquele Gabigol. Muito ali. Talento, pouco esforço e se dá bem com isso. E lá não tem estresse, qualquer coisa. O maior mau caráter. Na praia. Sabe que o Gabigol é um dos maiores mau caráter que eu já vi no futebol até hoje. Sabe que o staff do Gabigol contatou com o Grêmio, né? Eu não queria o Gabigol nem dado no meu time. Nem dado. Olha só o que esse cara fez. O Gabigol, ele... Estava durante a Covid, estava se escondendo, foi jogar num cassino. Veio uma ordem de prisão, batida da polícia, ele se escondeu embaixo de uma mesa para não ser preso. Cara, tu tem que ser homem pelo menos para ser preso, né? Pelo menos para ser preso, tá? Quando ele, o que eu achei o maior desaforo foi aquele negócio que ele entrou na coletiva do Dorival para dar oizinho. Ele fez aquilo ali para detonar o trabalho do técnico dele, cara. Tu não faz isso daí. Isso daí é uma trairagem, isso é uma falta de caráter. Olha só, o técnico, quem segurava o vestiário, ali o pessoal sente falta do Dorival. O assunto era esse, ele sabe o que ele provoca quando ele faz tipo de coisa. Ele criou isso. Só que aí que tá, assim, ó, isso é uma coisa de mau caráter, porque assim, ó, vamos combinar. Se eu tenho um problema com um técnico, o Sérgio, eu vou lá e falo com ele. Eu digo, Sérgio, não concordo. Tá certo. Mas eu não faço nada de bastidores, nem jogo imprensa, eu não vou querer te ferrar jogando esse jogo, porque isso não é coisa de homem, na minha opinião. Futebol tem que ter compromisso e o que acontece no vestiário fica no vestiário. Se tu não blindar o vestiário, tu não vai ganhar nada, nunca. E daí tu vai perceber se tem X9, se não tem. O Grêmio pegou um X9 esse ano, por sinal. Então, as coisas são assim. Entende? Aquele negócio do joelho do Soares, né? Foi para pegar um X9.
que caiu logo depois. Foi tudo jogado ensaiado, tudo armado, tudo armado. Scotland Yard dentro do... Foi, né? Mas sobre o Inter, né, as últimas rodadas. Eu queria que o Inter tivesse perdido a Libertadores e tivesse ido atrás de uma vaga na Libertadores de novo. Essa história a gente está falando em profissionalismo, né? Ah, mas ficaram abalados, mas ficaram emocionalmente fragilizados e tal. A gente aqui não ganha a fortuna que eles ganham e a gente fica emocionalmente fragilizado e fica abalado por um monte de coisa e no outro dia, 7 da manhã, a gente está lá trabalhando e matando um leão por dia e vai para cima. E esses caras, eles tinham que ter feito um mês e ter dito assim, ó, a gente vai provar que foi um acidente, a gente vai provar que o nosso time é melhor, a gente vai chegar em 6º nesse campeonato e vai classificar para a Libertadores no ano que vem. Era isso que eles deviam ter feito para honrar a torcida que lotou o estádio, para honrar o investimento de salário deles, a montagem do time, e o Fernando Barcelos, para provar que o trabalho do Fernando Barcelos estava certo. Só que aí o time se jogou nas cordas, entendeu? Se era para fazer o que eles fizeram, jogar de salto alto, dando tapinha para o lado, então botasse os juniores desde o início. Caiu no Libertadores, então tá, agora a gente vai testar a nossa base aqui, vamos ver quem fica para o ano que vem, quem não fica, e vamos botar a gurizada para jogar. Era um dos dois. Fazer esse papel patético que o Inter fez, de ter quase ser goleado dentro do Beira-Rio pelo Curitiba. Eu vou parafrasear agora Marcelo Kimmel, que é um grande amigo meu, tá, que é professor lá de Direito do Trabalho, até está trabalhando no TRT, que um dia ele chegou para mim e digo, cara, a gente é muito trouxa. Como assim? A gente é torcedor, a gente é muito trouxa. Cara, a gente vai lá, compra camisa cara, num preço que não vale, compra uniforme, leva os filhos, compra um monte de porcaria pro filho, paga estacionamento, sai num tranco, pega um trânsito do cão. E até para assistir na TV a gente paga. Vira sócio do clube para chegar lá, encontrar um piá de 19 anos que ganha 500 mil por mês, não correr. Exatamente. A gente é muito trouxa, cara. Exatamente. Não tem cabimento. Exatamente. Pessoal, falar em piá, foi bem o Fernando. Foi bem, né? Foi bem. Está surgindo uma joia aí, financeira, né? Acho que o Grêmio vai ter que vender logo. Esse é o pecado, né? Eles jogam 6 meses e vão embora. E o ataque não tem tempo de desfrutar. Vai ser Fernandes, Soares e Ferreira? Provavelmente, né? Provavelmente. Não deu certo o Galdino. O Galdino tirou o convite. Agora nem ele aguentou mais. Né? Pelo amor de Deus, eu passei o ano inteiro aguentando aquela peça ali. Ontem nem ele aguentou mais. E aquela outra múmia que entrou, o André. Múmia, né? Deus! Não. Mas de todas as coisas, de todo mundo, só pra cabecear. De todo mundo, o JP Galvão ganhando 1 milhão e não sei quanto para fazer o que faz. O Grêmio agora de manhã acabou de vender o Campas. Ah, que bom. Vendeu para quem? Pro Rosário Central, fez o direito de compra. Vocês vão ver que no Rosário ele vai jogar. Uma boa grana. Não, já está jogando. É 5 mil dólares, né? Mas esse dinheiro é... Não, 5 milhões, ó. 5 milhões. E aí ficou, o Grêmio fica com 30% do... Mas esse dinheiro é do velho de... Não. Parte do Grêmio... O velho lá de São Borja. Não, ele era avalista do empréstimo. Aí o Grêmio tem condições de pagar... Não, o Grêmio deve ter mas é um dinheiro que entra, né? Tira menos. Não, e aí renova o empréstimo e compra o jogador. Nós temos o Celso Rigo e os Colorados, tem aquele cara que financiou o Rodinei. Da soja lá, mas financiou o Rodinei, né? Ele se abraçou no Melo, mas a soja dele queimou todo no sol lá. E aquele cara que casou com a filha dele, deve ser assim ajeitado na vida. Capaz que não. 15 milhões saiu o casamento. E o Aclinudo vendendo tudo ainda sobre campo, como diz o... Meu Deus do céu. 15 milhões saiu o casamento. Pessoal, bom final de semana. Vamos torcer pelos nossos times até semana que vem. Um dote desse aí, eu não arrumo 15 milhões no casamento. Debate Bola. Apoio Cultural. Biomédica. Precisa montar sua academia ou atualizar seu equipamento? Procure a Biomédica. Grêmio Mania, a loja do torcedor do Grêmio em Santa Maria. Royal Plaza Shopping e Elegância Center Shopping.